Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a vitória, a grande vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo, 1-0 dentro do Maracanã lotado, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, porque é o que a gente vai falar. Tô gravando esse vídeo logo depois do Atlético Mineiro vencer o Flamengo por 1-0, gol marcado pelo ponta Coelho, já no meio do segundo tempo, e com isso o Atlético abrindo vantagem no duelo de oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, o Atlético venceu por 1-0. Na quarta-feira que vem teremos o jogo da volta na Arena MRV e, logicamente, o Atlético Mineiro joga por um empate. O Flamengo precisa ganhar dentro da Arena MRV por 1-0 para forçar uma disputa de pênaltis ou ganhar por 2 ou mais gols para se classificar. Qualquer empate e qualquer vitória do Atlético, o Atlético avança para as quartas de final e o Flamengo dá adeus à competição. O jogo foi mais um jogo de muito equilíbrio, de muita luta, de muita batalha. E a exemplo do que foi no último domingo, quando o Flamengo venceu por 1-0, dessa vez quem saiu vencedor foi o Atlético, mas de novo foi um jogo muito igual, um jogo muito equilibrado, com os dois times tendo poucas oportunidades. De novo, a marcação do Atlético, os encaixes individuais, as perseguições do Atlético e que foram pensadas pelo técnico Cuca, funcionaram demais e impuseram muita dificuldade para o Flamengo criar. O Flamengo basicamente vai criar já nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, numa bola chutada no travessão pelo Everton Araújo, depois de uma bola longa e de uma tabela aqui pelo lado direito e que sobra para o Everton Araújo limpar e bater da entrada da área. E a partir daí o Flamengo ainda consegue outras duas finalizações, uma delas com Plata que o Everson defende embaixo, mas no primeiro tempo o Atlético conseguiu neutralizar principalmente a saída de bola do Flamengo, fazendo uma marcação muito bem encaixada de Igor Gomes pegando a subida do Everton Araújo, Gabriel Menino pegando a subida do Alan. Com isso, o Flamengo deixou mais uma vez a bola muito com os zagueiros e mesmo na hora de fazer a marcação com os zagueiros, ora o Hulk, ora o Rony, atrapalhando demais uma saída mais solta com os zagueiros. O Rony a todo momento fechando as linhas de passe, fechando essa bola de retorno, obrigando ou que o Flamengo buscasse uma bola longa ou que abrisse a bola nos laterais e que também estavam muito bem vigiados. O Varela vigiado pelo Coelho e o Vinha, que foi quem começou jogando na lateral esquerda, vigiado pelo Rony ou pelo próprio Hulk, quando o Rony estava fazendo a marcação nos zagueiros. E assim o Flamengo, com muita dificuldade de encaixar essa bola nos seus volantes, e hoje não tinha o Jorginho, e aí, ao não conseguir fazer isso, foi criando menos, foi tendo menos oportunidades, foi evitando que o Atlético sofresse atrás, e assim o jogo foi ficando muito equilibrado, foi ficando um 0-0 que ia se prolongando e que provavelmente ficaria no placar o 0-0, considerando que o próprio Atlético teve poucas chances de gol no segundo tempo. Acabou o Atlético fazendo o gol num erro de saída de bola, provocado por uma pressão muito bem ajustada do Rony e um erro do Léo Pereira, depois de um tiro de meta. O Rossi saiu a bola no Léo Ortiz, o Léo Ortiz devolveu para o Rossi. Nesse momento, quem fazia a marcação da saída de bola era o Rony, e aí o Rony, com a velocidade que tem, rapidamente saiu do Léo Ortiz para ir fazendo a pressão no Rossi, e aí o Rossi fazendo esse balanço, do Léo Ortiz, que estava na direita da defesa, voltou no Rossi, e o Rossi voltou para o Léo Pereira. O Léo Pereira cometeu um erro básico, um erro de você aprender no começo da escolinha do futebol, que é quando a bola está girando de um lado para o outro, você não retorna essa bola para o lado de onde a bola veio, porque o outro time também está acompanhando esse movimento, e foi exatamente isso que aconteceu.
quando a bola saiu do Léo Ortiz de volta para o Rossi, todo o Atlético avançou e o Coelho, que estava marcando, estava vigiando uma bola longa pro Varela, ele avançou, acelerou e quando esse passe, nesse erro do Léo Pereira, saiu da esquerda para achar o Léo Ortiz de novo na direita, o Coelho interceptou, trouxe para dentro, bateu, o Rossi ainda caiu no canto certo, tocou na bola, mas não conseguiu completar a defesa e o Atlético fez 1-0. Esse 1-0 do Atlético tirou um pouco de agressividade da marcação do Atlético. Curioso, né? O 1-0 tirou completamente essa marcação agressiva do Galo. O Galo começou a dar um pouco mais de campo pro Flamengo e aí começou a aparecer o Samuel Lino, que tinha entrado aos 12 ou 13 minutos, já tinha feito 2 boas jogadas acelerando. Depois do 1-0, o jogo do Flamengo praticamente foi todo em cima do Lino. Acho que fica a boa notícia dessa derrota para o Flamengo, a atuação do Samuel Lino. E aí o Samuel Lino entrou no jogo 1 contra 1, depois fez uma jogada em que ele deixou o Lianco batido com um drible fantástico, batida embaixo, o Everton fez uma grande defesa, depois tirou numa jogada de 1 contra 1, cruzamento para o Emerson Royal finalizar. O Emerson Royal também estreou, finalizar nas costas do Coelho e a bola foi de novo no travessão, e fez um gol que estava impedido, né, e foi corretamente marcado no campo o impedimento. O Samuel Lino ainda mandou a bola para a rede depois de um cruzamento do Emerson Royal na direita. Ele estava na área para empurrar a bola para a rede, estava impedido e o gol foi invalidado, né, corretamente. Então, mas fica a boa estreia do Samuel Lino. O Flamengo teve muito volume depois de tomar 1-0. Os últimos 15 minutos o Flamengo teve o volume que ele não teve, acho que nem no jogo de domingo, nem no jogo de hoje até então, mas no fim o Atlético venceu 1-0, uma bela vitória do Galo, principalmente pensando na forma como o Galo de novo impôs um Flamengo que não conseguiu criar tanto quanto cria. E agora a gente vai para o jogo da Arena MRV na quarta que vem. Tanto o Cuca quanto o Felipe Luiz falaram algo que eu acredito também, né? O confronto está completamente aberto. Do mesmo jeito que o Galo venceu no Maracanã, o Flamengo pode vencer na Arena MRV. Precisa entender também como o Flamengo vai encarar esse jogo. O Flamengo hoje não jogou com Arrascaeta e não jogou com o Jorginho. O Jorginho estava no banco, o Arrascaeta ficou fora da relação, no que eu acho correta a decisão, né? O Jorginho estava jogando todas, o Arrascaeta está claramente desgastado. O Alexandro, que foi para o banco, não sei qual era o nível de recuperação dele, mas o Alexandro estava no banco, não entrou, é o titular do time na lateral esquerda, então a gente pode pontuar isso também, mas claramente o Felipe Luiz preservou 2 jogadores muito importantes para o time, o Jorginho e o Arrascaeta. Não sei como o Flamengo vai manejar os minutos para o jogo da volta na Arena MRV, mas é um confronto completamente aberto. O Atlético tem muita força em casa, os dois jogam jogos enrolados pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. O Atlético recebe o Red Bull Bragantino, um time que está querendo reagir, né? Depois de algumas derrotas seguidas, e perdeu na Copa do Brasil também 2-0 para o Botafogo. E o Flamengo viaja para jogar contra o Ceará fora de casa, num lugar muito difícil de jogar. Então os dois times têm duelos difíceis pelo Brasileirão, mas é um confronto completamente aberto. Mas hoje a vitória do Atlético é uma vitória do mérito de quem conseguiu bloquear as principais coisas do Flamengo, e ao bloquear a saída de bola dos zagueiros e ao bloquear essa bola chegar de uma forma mais solta até os volantes e impedir essa progressão dos volantes, recebendo essa bola de volta ou de um dos pontas ou do próprio Pedro, o Atlético conseguiu ir travando o Flamengo e acabou vencendo até como uma espécie de mérito pela forma como o Atlético travou o Flamengo, acabou vencendo numa jogada de marcação alta e que redundou no gol do Coelho.
para mim, totalmente aberto também. O Atlético tem a vantagem de poder jogar na sua casa com qualquer empate ou qualquer vitória que classifica, e a gente vai ver o que vai acontecer na quarta que vem. Faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, seguir, porque é a forma de você interagir com o conteúdo. A qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau.